Hoje, pelo musical, vocês prestaram bem atenção que o musical fala de dois assuntos. Ele fala, é um tema que está falando de dois assuntos, milagre e Natal. Então ele está querendo focalizar esse musical, o poder do milagre no Natal. E pensando nessa proposta, eu não poderia fugir, né, dessas duas reflexões, o milagre de Natal. E para que isto fosse tão verdadeiro, e eu coloquei num liquidificador o milagre, o Natal, e aproveitando o dia da Bíblia. Então pensa num sermão que vai dar uma girada dentro de um liquidificador, que é você falar da cantata a partir da proposta e ainda focalizando a Bíblia, porque hoje é o dia da Bíblia. E nós não podemos nos esquecer disso. Só acontece o milagre de Natal porque as Escrituras revelam esse milagre. E não há milagre de Natal sem as Escrituras. Então, tudo o que acontece, acontece porque as Escrituras revelam a glória de Deus, revelam tudo aquilo que o ser humano precisa saber. Então, quero aproveitar para construir a nossa reflexão, o milagre de Natal a partir da Bíblia, porque a Bíblia é o nosso fundamento. Então você pode abrir aí em Mateus capítulo 1, verso 20 e verso 23. Então hoje eu vou dar algumas percorridas em alguns textos da Bíblia para focalizar o milagre de Natal e a Bíblia sendo valorizada em tudo isso, tá bom? Mateus capítulo 1, verso 20 ao 23. Se você não trouxe a Bíblia, acompanhe a leitura aí com alguém próximo a você. A minha leitura que faço é na NVI, talvez vai divergir um pouco da sua, mas o sentido é o mesmo, tá? Diz assim: mas, depois de ter pensado nisso, preste bem atenção na leitura, tá? Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Verso 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mesmo assentados. Pai, nós te agradecemos, porque tu és maravilhoso. Fale conosco, Senhor. Ministra na nossa vida. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a transmitir a revelação da Tua Palavra, e que muitas vidas, nessa noite, possam se entregar, se render a Ti, porque este é o maior motivo de nós estarmos aqui. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, para nós entendermos o texto bem rapidinho, a gente precisa responder algumas perguntinhas, porque se nós lermos o texto e não nos dirigirmos a ele com perguntas, a gente nunca vai entender o que nós estamos lendo, tá bom? Então, a primeira perguntinha que a gente precisa responder é que o texto começa dizendo que José, pensando nisso, José pensava em quê antes do anjo lhe aparecer? José estava pensando em fugir de modo manso, sem provocar nenhum alarde, para que Maria não fosse apedrejada. Não foi muito fácil para o José acreditar na história de Maria. O cara está prestes a se casar, ele é noivo. Se coloque na posição do José. Mas como que o José queria fugir? Se coloque na posição dele. Você está noivo. De repente, a sua noiva chega a você e diz assim: meu bem, eu tenho uma surpresa para te contar. Você fica: nossa, nós ganhamos uma casa, um carro,
Não, meu bem, eu estou grávida do Espírito Santo. Qual é a reação do cara? Quê? Grávida do Espírito Santo? Mas onde que ele mora? Aí o cara já começa a fazer uma pesquisa de bairro para saber quem que é o Espírito Santo que mora naquela cidade. Não foi muito fácil para o José, foi muito difícil. Tanto é que foi difícil que o mesmo anjo que chega e diz a Maria que ela ficaria grávida do Espírito Santo é o mesmo que vai ter que aparecer para o José, porque daí a história muda. Poxa, é verdade, porque ele está vendo alguém de outra espécie. Ele está vendo um ser diferenciado, confirmando aquilo que a sua esposa, que a sua noiva estava falando. Então não foi muito fácil para o José acreditar, por isso que o José, ele estava pensando nisso, em fugir. Aí antes que ele fugisse, o anjo vem e convence o José a ficar. Quais as 3 missões que você encontra implícitas no texto? Quando você acabou de ler, você percebe 3 missões ali no texto. Primeiro, a missão de José. José, ele teve a missão de aceitar Maria, grávida, de colocar o nome da criança. Vocês perceberam que o anjo aparece para José dizendo: e colocarás o nome de Jesus, Emanuel. Então José tem a responsabilidade de receber Maria, colocar o nome de Cristo e de cuidar de Jesus até que ele crescesse. E por incrível que pareça, José desempenhou muito bem esse papel. E como todo pai, às vezes desapercebido, ele não esqueceu o Jesus no carro porque na época não tinha, como muitos pais esquecem o filho no carro, mas ele esqueceu no templo. E deu um bafafá que até consertar a história, mas deu tudo certo, aquilo já estava no script. Tem também a missão de Maria. A missão de Maria é fantástica. Maria, ela deixou-se ser usada por Deus, sem medo das consequências. Essa foi a missão dessa mulher. Sem medo do que as pessoas iriam falar, sem medo do que as pessoas iriam pensar. Ela simplesmente disse: eis-me aqui. Cumpra em mim a tua vontade. É isso que tu queres? Aqui estou eu, cumpra em mim. Eu não estou preocupada por o que vão pensar, por o que vão falar. A minha preocupação é em apenas servi-lo. Essa foi a missão de Maria. Que missão linda, que missão fantástica. E a gente percebe a missão de Jesus. O texto que lemos diz: Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, aqui a gente já mata essa ideia textual, contextualizando a história para que você entendesse melhor o texto. Diante disso, qual é a nossa missão então? Se José teve uma missão, se Maria teve uma missão, se Jesus teve uma missão, nós também temos uma missão. A primeira que nós olhamos aqui para nós é que nós precisamos crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus é fazer como José, que obedeceu. Às vezes a gente acredita, confessa com os nossos lábios, mas nós somos desobedientes à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, e aí saímos dizendo: eu tenho fé. Mas que fé é essa que não obedece? José é o exemplo de alguém que creu na palavra que recebeu e obedeceu. Nós também precisamos, como Maria, deixar-se ser usado por Deus, independente do que vão falar, do que vão pensar da gente. Mas nós precisamos dizer: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. O profeta Isaías fez isso.
Deus estava conversando, Isaías teve uma visão, e parece uma reunião da Trindade. Eles diziam uns aos outros: quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Isaías se prontifica dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então é isso. Nós temos uma missão: crer no Senhor Jesus, deixar-se ser usado pelo Senhor Jesus e se humilhar como Jesus. Vocês acham que as 3 missões que estão implícitas no texto, elas não se aplicam a nós? Coisa mais difícil que tem é nós nos humilharmos, é nós suportarmos coisas que às vezes pensamos não merecer, mas suportarmos. Isso é humilhação. Suportarmos para que haja comunhão, para que haja testemunho, para que haja revelação do amor do Pai. Jesus fez isso. Agora sim, agora eu posso falar com propriedade o que significa, na verdade, o milagre de Natal. O que o milagre de Natal anuncia para os homens, mulheres e crianças desse planeta. Em primeiro lugar, o milagre de Natal nos anuncia o Cristo menino. O Cristo menino. Lucas, capítulo 2, versos 6 e verso 7. Estando ele ali onde? Em Belém. Cumpriu-se os dias em que ela havia de dar à luz, e ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Desde o nascimento, você percebe o Cristo menino. Deus já não podia ter vindo resolver logo o problema de uma vez por todas. Essa história de Deus vir criança, você já pensou Deus nascer da barriga de uma mulher, fazer xixi, fazer o número 2, ter fome, ter sede, aí vai nascendo um monte de especulações. Será que Jesus, ele foi arteiro? Será que Jesus fazia as mesmas coisas que as crianças? E vai nascendo esse monte de especulações. Por quê? Porque isso é um mistério tão grande. Como é que pode um Deus grande caber dentro da barriga de uma menina? Um Deus que diz que mediu os céus aos palmos, mediu os oceanos e todas as águas nas conchas de suas mãos. Como que pode? Um Deus se fazer menino, e desde menino nós já percebemos uma história sofrida. Olha como esse menino nasce. Aí a gente percebe aqui que o seu pai e a sua mãe, eles estavam na Galileia, mais precisamente em Nazaré. E o imperador lançou lá que todos deviam fazer um recenseamento. É dali que surge, eu acho que o IBGE. Só pode ser daqui, não tem outro lugar. E aí eles subiram, era a prática deles, eles subiram para ir se alistar no lugar onde eles nasceram, de onde eles eram, da tribo onde eles eram, e eles saem de Nazaré e vão a Belém. Aí você fica pensando que foi uma viagem aparentemente fácil, mas não foi fácil. Dizem os historiadores que era uma distância de 150 quilômetros aproximadamente. E o texto diz que eles levantaram bem cedinho e partiram. #partiram. Partiram para Belém. E essa viagem não foi feita de avião. Essa viagem não foi feita de carro. Essa viagem foi feita no lombo de um jumentinho. Então foi uma viagem muito difícil. E após eles terem percorrido tudo isso, dá a ideia de que Maria, quando chega, ela já estava quase entrando em trabalho de parto.
A ideia é essa. Porque eles chegam, e se você presta bem atenção, eles chegam, o texto diz que ele ao nascer, ele deitou numa manjedoura, foi envolto em panos, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então, chegando de viagem, cansado, não teve uma banheira para Maria deitar, não teve um spa, não teve um chuveiro, um banheiro confortável para a pessoa, quando chega de viagem, a coisa que mais quer é entrar no chuveiro, tomar um banho para descansar, né? Não teve nada disso. Eles chegaram em um ambiente, e quando você presta atenção no detalhe do nascimento, ele não nasceu no Albert Einstein, ele não nasceu no Sírio-Libanês. Ele, esse homem, esse menino Deus, ele nasce numa estrebaria, numa cocheira, numa mangueira, onde ficavam os animais. Não tinha lugar nos hotéis da cidade. Esse Cristo menino, ele não deita em um berço de ouro, ele deita num coxo, ele não tem a oportunidade de deitar num colchão castor de primeira linha, ele deita, provavelmente, em restos de silo, ou de capim. Ele não teve mantas, ele não teve lençóis cheirosos. Diz que ele deitou em panos e foi envolto em panos. Agora você imagina esses panos vindo numa viagem onde tudo é terra, onde o pó, o suor do animal. Gente, olha como que esse menino nasce. Aí você fica querendo saber, onde é que está o milagre? Eu também fico olhando disso, onde é que está o milagre aqui? O milagre está no Criador se fazer criatura. O milagre está em alguém imensamente rico, poderoso, se fazer pobre. Onde você já se viu um rico, um homem de poder, se fazer pobre? Pelo contrário, a gente vê pobre, que mal come sardinha e dá uma de arrotar caviar. A gente vê isso. A gente vê o processo inverso. E aqui você consegue enxergar o milagre, onde alguém, dono de tudo, chega ao ponto de dizer: eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu sou filho do rei. E o processo hoje é inverso. Venha ser filho do rei para você galgar posições. O filho do rei nos ensina que ele deixa o seu reinado e vem se humilhar como um menino indefeso, que precisava de cuidados, de pai, de mãe. Sabe o que esse milagre nos faz enxergar? Que nós não somos nada. Ei, você que entrou aqui achando que é alguma coisa, você que entrou aqui pensando no que você acha que é teu e que você tem, olhe bem aqui, seus dias estão contados. Se você entrou aqui pensando ser alguma coisa, eu quero lhe dizer, você e eu, nós não somos nada. Nada. E se você não se arrepender dos seus pecados, não nascer de novo, sabe onde é que você vai morar? No lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre. É lá. Nós precisamos olhar para este Natal, sabendo que este Natal aponta para um Cristo menino,
Mas não só aponta para um Cristo menino. Em segundo lugar, o milagre de Natal aponta também para um Cristo Salvador. Mateus capítulo 1, verso 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O pecado do Éden nivelou todos os homens. Paulo entendeu isso de tal modo que, ao escrever Romanos, para mim é a carta mais linda, mais profunda, mais teológica, mais rica. Paulo, em sua extrema sabedoria, ele escreve para um público onde Roma na época tinha 1,5 milhão de habitantes. Desse 1,5 milhão de habitantes, 700 mil pessoas eram livres e 800 mil eram escravos. Então pense, o contexto da igreja de Roma. Ela era composta de escravos e de homens livres, ricos, pobres. E Paulo, em sua capacidade, inspirado pelo Espírito, no capítulo 3, ele nivela todos os homens, ricos, pobres, escravos e livres. Ele nivela dizendo que todos pecaram. Todos destituídos estão da glória de Deus. Todos estão na mesma posição, independente do que possuem, independente da cor, independente do que creem e do que pensam. Eles estão na mesma posição, pecadores. E ele coloca não só pecadores, destituídos da glória de Deus. E a Bíblia vai dizer isso, focalizando a Bíblia diz isso. A Bíblia também diz, pelo profeta Isaías, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, não existe possibilidade de nós, seres humanos, alcançarmos salvação fora de Jesus. Por mais que as religiões apresentem um plano de perfeição, de propriedade, nenhuma religião é tão perfeita que possibilita o homem a chegar-se a Deus salvo, remido pelos seus pecados. Por isso a Bíblia vai dizer que em nem um outro há salvação, não há outro nome dado na terra pelo qual os homens possam ser salvos, somente Jesus Cristo. Para se cumprir o texto que lemos, Ele, Jesus, salvará o seu povo de seus pecados. Então a Bíblia está mostrando que o milagre de Natal não só anuncia o Cristo menino, mas anuncia o Cristo Salvador. Mas para que nós fôssemos salvos, alguma coisa precisava acontecer. Um justo, um santo, alguém perfeito precisava assumir o nosso lugar e morrer em nosso favor. Por quê? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a mesma Bíblia diz que na terra não tinha ninguém justo para fazer isso, para se dar de tal modo que o sacrifício daquela pessoa fosse um sacrifício único, perfeito, santo e aceitável ao Deus eterno. Então, para que nós pudéssemos ser salvos, o próprio Deus aceitou se fazer homem, porque só Ele, através de seu Filho, conseguiria
mostrar perfeição, justiça e santidade. Ele se faz homem. E como homem, o autor aos Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, mas em nada pecou. Isso não bastava. Tinha que acontecer o derramamento de sangue. Então ele assume o meu lugar e o seu lugar. Muitos olham para o Cristo histórico e dizem: está vendo? Ele assumiu o lugar de Barrabás. Quando ele vai na cruz de Barrabás, ele estava assumindo o lugar de Barrabás. Não, senhoras. Ele estava assumindo o meu lugar. Ele estava assumindo o seu lugar. Ele não trocou de lugar com Barrabás, ele trocou de lugar com todos aqueles que creem nele. E através dessa troca, na morte dele, Paulo aos Romanos vai dizer que aí fomos reconciliados com Deus, no capítulo 5, fomos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Por quê? Porque o próprio Deus se fez homem, como homem, morreu em nosso lugar, para que as nossas dívidas, os nossos pecados, recaíssem sobre ele, e ele pagasse tudo aquilo que devíamos. Cristo é o Salvador. Por que Cristo é o Salvador? Porque Cristo é o profeta. Cristo não é só o profeta, Cristo é a profecia. Cristo é o Salvador. Por quê? Porque Ele é o sacerdote. Ele não é só o sacerdote, Ele também é a oferta. Não tinha ninguém para morrer. Quando Deus, numa conversa, se você ler o Antigo Testamento, o profeta Isaías, o livro de Jó, quando Deus está querendo dar um puxão de orelha no Jó, quando Deus está falando com o profeta Isaías, ele diz assim: olha, eu juro por mim mesmo. Por quê? Porque não tem ninguém para ele jurar. A gente fica aqui embaixo, às vezes, fazendo juramentos falsos, né? Juro por Deus. Aí quando era criança fazia juro por Deus, dava 3 beijinhos, e era juramento falso. Deus, não tendo por quem jurar, ele jura por si mesmo, porque fora dele não existe nada. Nada. E esse Deus está mostrando que ele, além de profeta, ele é a profecia em seu Filho. Além de sacerdote, lembrem, o profeta trazia Deus para o povo. Jesus vem e traz Deus para o povo. O sacerdote levava o povo, através dos sacrifícios, a Deus. Jesus, como sacerdote, ele leva o povo a Deus, não através de um sacrifício qualquer, ele mesmo é a expiação, ele mesmo é a oferenda, porque só ele é perfeito, só ele é santo. Então, você que está aqui nessa noite, talvez você não está acreditando em nada do que eu estou lhe falando. Eu só quero que você saiba de uma coisa: a Bíblia, o dia da Bíblia, o milagre de Natal, e juntando a Bíblia diz: quem nele crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, crendo você ou não, ele é o Cristo menino, mas ele também é o Cristo Salvador. Ele não só é o Cristo menino e não só é o Cristo Salvador, ele, em último lugar, é o Cristo glorificado. Lucas, capítulo 2, verso 13 a 15. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Preste bem atenção: glórias a Deus nas alturas aos homens. Então não é a todos os homens, tá? Por isso que às vezes você prega, você fala e nem todos querem. Por quê? Porque não é para todos mesmo.
aos homens a quem ele concede o seu favor. Verso 15: quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Cristo menino, Cristo Salvador, Cristo glorificado. Vocês percebem que mesmo envolto em panos, mesmo deitado numa cocheira, mesmo fora do Albert Einstein e do Sírio-Libanês, desde pequenininho ele já é glorificado? Se você tinha dúvidas de que o menino Jesus era Deus, até aqui os anjos estão prostrados, adorando, dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, porque hoje vos nasceu o menino. Desde pequenininho, mesmo sem muito luxo, ele já era glorificado. As mães de hoje, vai nascer uma criança, aí o que elas fazem? Vamos fazer o chá de bebê. Minha esposa ontem foi num chá de bebê, ela voltou maravilhada. Que chá de bebê chique, e tal, lanchinho não sei do que, docinho não sei do que, e falando, e eu só cuidando. Legal, joia. Aí você olha, esse menino aqui não teve chá de bebê para ele. Não teve nenhuma programação armada por homens. Porque ele era glorificado por Deus. E desde pequenininho, eu nunca vi alguém chegar e dizer assim: olha, no chá de bebê que eu fui hoje, aconteceu um negócio magnífico, aconteceu um negócio de outro mundo. Nesse aqui teve efeitos que nem Steven Spielberg consegue reproduzir. Esse aqui teve efeitos de estrelas cortando o céu. Esse aqui teve efeitos de um coral celestial vir diante dele, glorificando e dizendo: paz na terra aos homens. Não tem como a gente não se emocionar com Deus, que mesmo pequeno é capaz de salvar. Não tem como. Sabe por que aconteceu isso? Porque só Ele é Rei, porque só Ele é Senhor, porque a Bíblia diz que todo joelho nos céus, todo joelho na terra, embaixo da terra, vão ter que se dobrar. E toda língua vai ter que confessar dizendo: Ele é Senhor. Ele é Senhor. Agora preste atenção para essas duas verdades. Nesse Cristo glorificado, os mesmos anjos que vieram anunciar, os mesmos anjos que vieram cantar, os mesmos anjos de Atos capítulo 1, verso 10 e verso 11, são os mesmos, que no momento em que os discípulos estão ali reunidos, embasbacados, por ver Jesus sendo assunto ao céu, e sendo coberto pelas nuvens, esses anjos em Atos e eles, os discípulos, ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia.
De repente surgiram diante deles 2 varões vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Talvez você não esteja preparado para este momento. Talvez você esteja aqui dentro da igreja, membro de igreja, toma a ceia, faz tudo, mas vive como se esse momento não fosse existir. Eu só lamento, porque este momento está breve, e ele vai acontecer, crendo você ou não. E a Bíblia diz que neste momento vai ter 2 sentimentos. Um povo vai se alegrar, e o outro povo, eles vão se envergonhar de tal modo que eles vão procurar as rochas, as fendas, para se esconder de tanta vergonha, de tanto remorso, de tanta tristeza. Então você que está aqui nessa noite, hoje é o dia aceitável do Senhor, hoje você pode escapar da furiosa, do dia da ira. Hoje você pode. E a outra verdade é que não só os anjos disseram, mas o próprio Jesus disse. João capítulo 14, verso 1 e verso 3, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-los teria dito. Eu vou para o Pai, preparar-vos uma morada, para que onde eu estiver, vós também estejais comigo. Você duvida que Jesus vai voltar? Problema seu. Só que arque com as consequências. Arque. Você tem todo o direito de crer ou não crer, de obedecer ou de não obedecer, mas saiba de uma coisa, vai ter que arcar com as consequências. Como diz o filósofo Genin, chicote estrala, pau no gato. Nesse dia vai ser assim, o chicote vai estralar e pau no gato. Quem é, e quem não é, baubau. PT, saudação. Hoje você pode, está em tempo ainda, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então essa história de que você morre para vir no corpo de um cachorro, para vir no corpo de um cavalo, para vir no corpo de um anjo de luz, é mentira! É mentira! A Bíblia diz que é só uma morte. Morreu uma vez, vai ser julgado. E a morte sela o destino do homem. A morte sela o destino do homem. Então a Bíblia está afirmando que Cristo voltará. Mas Ele não voltará mais como um bebê. Para nossa alegria, Ele não voltará mais como um bebê, mas conforme o livro de Apocalipse, Ele vai voltar em grande glória, a ponto de Apocalipse capítulo 19, verso 16, dizer que em seu manto e em sua coxa estará escrito: Rei de reis, Senhor de senhores. E aí, meu filho, vai dobrar o joelhinho, boquinha vai falar, tudo que não quis fazer hoje vai fazer lá, e vai fazer para perdição ainda. Difícil, hein? Lá vai ser difícil, hoje aqui está fácil. Hoje aqui está fácil. Apocalipse 16, 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas.
O Natal só é um milagre se nossa compreensão ultrapassar os parâmetros comerciais das trocas de presentes, os parâmetros comerciais da figura do bom velhinho. Tem bom velhinho não, tem bom Jesus, tem bom Deus. Vai na figura do bom velhinho que você vai ver onde é que o bom velhinho vai te levar. O bom velhinho vai te dar um golpe. O Natal só pode ser um milagre na nossa vida se nós nos arrependermos de nossos pecados, se nós nos rendermos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Milagre de Natal é quando o homem, pelo Espírito de Deus, ele acredita que Jesus Cristo é o sacrifício vicário, é o sacrifício perfeito, é a fonte de salvação, e a partir dessa crença, ele muda o jeito de viver. Isso é milagre de Natal. Então, lembre-se, o milagre de Natal anuncia um Cristo menino, Deus que se fez homem, anuncia um Cristo Salvador, que assumiu a forma de homem e morreu pelo nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, e anuncia um Cristo glorificado. Glorificado porque ele venceu a morte, o único que venceu a morte, e por ele ter vencido a morte, nós também venceremos com ele, porque o Espírito que o ressuscitou é o Espírito que habita em nós. Que Deus nos ajude, e que Deus realize esse milagre de Natal na vida da nossa família, daqueles que ainda não se renderam, não se entregaram ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que esse milagre de Natal também aconteça nas famílias daqueles que nos assistem pelo site. Que Deus, o Pai Todo-Poderoso, faça brilhar a luz, faça brilhar a estrela da manhã dentro de cada coração e de cada família. Nesse momento, eu gostaria de orar, mesmo assentado, mas eu peço para que todos baixem a cabeça, fechem os olhos. Você deseja nessa noite? Olha, Deus falou comigo hoje eu quero entregar o meu coração. O Espírito de Deus convenceu que eu preciso de Jesus, e eu quero Jesus, eu quero esse milagre acontecendo na minha vida. Aí mesmo onde você está sentado, você vai fazer essa oração comigo, dizendo: se você nunca fez e deseja hoje fazer, talvez você que está longe de Deus, mas hoje Deus está falando com você, volta enquanto é tempo, volta porque seus dias estão contados. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Se Ele está falando com você, eu vou lhe dizer uma coisa, aqui dentro é que nós não podemos ver, mas existem muitos demônios segurando você, tentando tirar você, tirando a sua atenção, mas em nome de Jesus estão repreendidos, e que as mentes sejam livres, e os corações quebrantados pelo Espírito do Pai. Você que deseja, hoje mesmo, aí onde você está, diga assim em voz audível: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu entrego a minha vida e peço-te, escreve o meu nome no seu livro, envia o teu Espírito para morar em mim. Obrigado pelo perdão, através
da morte do seu filho. Amém. Senhor, em nome de Jesus, as pessoas que fizeram esta oração, Deus, concretiza, Senhor, a obra no coração dessas pessoas. Trabalha no coração delas. Deus, mova, Senhor, como fizeste com tantos, a começar por mim. Tu fizestes grandes coisas, continua fazendo e transforma cada coração e cada vida. É esta oração que te faço, em nome de Jesus. Amém. Após esse musical que as crianças vão fazer em homenagem à Bíblia, que é um hino, você pode cumprimentar as pessoas próximas a você e tenham todos uma excelente semana. Não temas, pequeninos, você já sabe falar que Cristo veio ao mundo para salvar e libertar. Não diga sou criança, pois Jesus contigo está. Aonde te manda irás, na frente ele estará. Então marchando vou com a Bíblia na mão. Ser Cristo é meu pastor, sou vencedor. Então marchando vou com a Bíblia na mão. Ser Cristo é meu pastor, sou vencedor. Davi mesmo pequeno ao gigante não temeu, pegando seu alforje para a guerra ele marchou. Com sua fé de dia o Senhor é meu pastor, com ele à minha frente vou, serei o vencedor. Então